Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Desejo a todos os irmãos um excelente finalzinho de semana, né? E agora feriado amanhã. Glória a Deus. Amanhã realmente dá para fazer muita coisa em casa. Mas realmente agradecer a presença de todos os irmãos, agradecer a sua presença, meus irmãos também que estão aí na internet, estão nos assistindo. Desejar a todos vocês uma semana abençoada. Desejar a todos os irmãos também um culto abençoado. Que nessa noite a presença do Senhor te envolva. Que nessa noite a presença do Senhor te mostre aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa melhorar. Mas que nessa noite também você se achegue mais próximo do Senhor, que nós nos acheguemos mais perto do Senhor. Não permita, meus irmãos, não permitamos, tanto nós que estamos aqui, tanto você que está em casa, não permita que nessa noite você saia daqui sem se achegar mais perto do Senhor, sem sair daqui satisfeito, alimentado do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar e vamos consagrar este culto à honra e glória do nosso Deus, por mais uma semana, por mais um dia, por mais essa vida que Ele tem nos dado, pelo alimento, pelo ar que nós respiramos, por tudo que Ele tem nos dado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai. Te agradecemos por cada vida. Senhor Deus, muito obrigado porque em tudo o Senhor tem nos sustentado, em tudo o Senhor tem nos guardado, tem nos amparado. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, e que são muitos, meu Pai, porque somos pecadores, mas mesmo assim, o Senhor nos abraça como um Pai amoroso, nos ensina, nos mostra o caminho certo, e permite, meu Pai, que a gente possa tomar a direção correta. Senhor, permita, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa noite, o Teu Santo Espírito, meu Pai, vá de alcance a cada coração, cada adorador em espírito e em verdade, que o Senhor ache, meu Pai, nesta noite. Vai tomando esses corações, essas mentes, meu Pai. Vai tomando essas vidas em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E vai transformando, curando, restaurando. Meu Pai, em nome de Jesus, as lágrimas, Senhor, que não estão sendo contidas, meu Pai. Que o Senhor venha enxugar, meu Pai. Que o Senhor venha acolher e abraçar, meu Pai, esses corações feridos, Senhor. E essas pessoas, meu Pai, que têm realmente clamado a Tua presença, clamado o Teu agir, Senhor. Em nome de Jesus, ser conosco, Pai. Abençoamos, meu Pai, e consagramos a palavra dessa noite para a honra e glória do Senhor. Que seja direcionada aos corações, mas que seja principalmente, meu Pai, ministrada pelo Senhor, através do Teu servo, Pastor Hugo, meu Pai. Usa o Teu servo poderosamente, meu Pai, para levar essa palavra de encontro aos corações sedentos nessa noite, meu Pai. E nós sabemos que há corações sedentos nessa noite. Por isso, meu Pai, que a Tua palavra cure essa noite, que a Tua palavra, meu Pai, venha restaurar nessa noite. Para a honra e glória do Senhor, meu Pai, nós abençoamos os casais dessa igreja, nós abençoamos, meu Pai, cada homem, cada mulher, cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos cada filho e filha, cada genro, nora, avô, tio, cada familiar, meu Pai. Abençoamos em nome de Jesus essa comunidade de Cidrolândia. Abençoamos, meu Pai, esse local no qual o Senhor nos plantou. Usa-nos, Senhor, para levar refrigério para este local, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu ministério de louvor aqui, meu Pai, que nós estamos aqui. Toca cada coração aqui e leva cada um desses adoradores, meu Pai, a Tua presença, e faça com que só saiam cânticos que tocam o Teu coração. Em nome de Jesus, nós consagramos esse culto, mais um lindo e maravilhoso culto, a honra e glória do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus,
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos adorar o nosso Deus com mais um cântico, mas também vamos adorá-lo com nossos dízimos e ofertas. Esse momento tão maravilhoso e o privilégio que o Senhor tem nos dado. Realmente, dia após dia, cada um de nós podemos perceber, né, irmãos, como o Senhor tem nos sustentado. Como apesar da pandemia o Senhor tem nos guardado, é ou não é? Como a gente tem visto a mão do Senhor estendida, nos guardando diariamente e muitas das vezes nos dando a provisão. Seja ela financeira, seja provisão espiritual, seja provisão sentimental, não importa, irmãos, perceba, afie seus olhos, perceba o agir de Deus diariamente, nos sustentando e nos guardando. Que privilégio, que privilégio. Como um filho, o Senhor nos deu.
você essa bênção pelo qual o Senhor morreu numa cruz para te resgatar e para que você e Deus possamos. Aleluia. Mais uma vez. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você. Você vai entrar nessa nova Jerusalém, dê um brado de glória ao nosso Deus, uma salva de palmas, porque é Ele que vai fazer esse milagre, é Ele que vai nos dar esse privilégio de entrarmos nessa nova Jerusalém. Senhor Deus, muito obrigado por cada notícia, por cada oferta, Senhor, cada demonstração de carinho e de gratidão, meu Pai, que tem sido colocada aqui diante do teu altar, Senhor. Muito obrigado, porque em meio a essa pandemia nós temos visto como os irmãos têm sido fiéis, como os irmãos não estavam presos apenas a paredes, mas a sua fidelidade não ficou apenas nas palavras, mas também na atitude, uma atitude de carinho e amor, porque a sua contribuição, o seu dízimo e a sua oferta reverte para a manutenção da casa do Senhor, reverte para a ajuda dos irmãos fora daqui que estão necessitados também, no caso da alimentação, e entre outros também. Por isso nós consagramos esse dízimo, essas ofertas, cada recurso, a honra e glória desse Deus, que é o único, digno de toda honra e toda glória. Uma salva de palmas a Ele. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos louvar. Aleluia. Vamos adorar nosso Deus, vamos romper com tudo aquilo que de repente vem como contraditório para tentar nos derrubar. Vamos romper em fé, crendo que o nosso Deus de tudo Ele pode nos livrar. Amém.
Cada dia, nós vamos estar rompendo. A palavra de Deus diz que nós devemos, a cada dia, estar vivendo esse dia. Cada dia é um novo desafio. Cada dia é novo recomeço. Cada dia é uma maneira da gente estar buscando outras coisas para nossas vidas. Cada dia é dia de descobertas. Cada dia é dia de vencer gigantes. Cada dia é dia de ultrapassar barreiras. Cada dia é dia de romper. Mas precisamos de fé, de esperança e de amor. Amém, queridos? Nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de cada dia estar rompendo em fé. Pai, Paizinho, Deus de amor, Deus de imensa bondade, Deus misericordioso, Deus maravilhoso, nosso Pai. Nesta hora, Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem a cada momento, a cada dia, demonstrado o seu cuidado, o seu carinho, a sua atenção, a sua proteção, o seu amor, a sua misericórdia. Ó Deus, e nesta noite nós estamos aqui, ó Deus, para celebrar. Estamos, ó Deus, também diante, ó Deus, do Senhor, para dizer ao Senhor que nós somos gratos, Senhor. Gratos ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor tem, até nos momentos difíceis, nós temos visto, ó Deus, a Tua mão nos cercando e cuidando de nós. Por isso, ó Deus, nessa noite, ó Deus, eu quero colocar nas Tuas mãos, mais uma vez, a vida das nossas irmãs, ó Deus, que perdeu a sua mãe, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, confortando, consolando esses corações. Sabemos, ó Deus, que não há consolo a não ser da Tua parte, Senhor, porque o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe como é que está, ó Deus, os seus corações. Ó Deus, e por isso, ó Deus, cuida delas, ó Pai. Cuida de cada uma delas, para que elas possam sentir aconchegadas, ó Deus, no Teu colo, nos Teus braços de amor, ó Pai. Também todas aquelas pessoas que nessa semana, ó Pai, perderam seus entes queridos. Ó Deus, que o Senhor esteja confortando, ó Deus, cada homem, cada mulher, cada filho, ó Deus, cada filha que perdeu seu ente querido, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, ó Pai. Ó Deus, que haja, ó Deus, um basta desse vírus maligno, ó Deus. Ó Deus, que tenha, ó Deus, afastado as pessoas umas das outras, meu Deus. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor. Eu sei que o Senhor está agindo. Ó Deus, eu sei que o querer é do Senhor, a vontade é do Senhor, a decisão é do Senhor. E nós estamos aguardando, ó Deus, que o Senhor realize, ó Deus, algo extraordinário na vida desta nação, ó Pai. Ó Pai, agora nos prepara, ó Deus, para esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Ó Deus, abençoamos, ó Deus, cada irmão que está, ó Deus, diante, ó Deus, desta live, ó Deus, nesta noite. Ó Deus, nossos irmãos da nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando cada um deles. Ó Deus, a todos que estão, ó Deus, nos assistindo, ó Deus, por essa rede social, ó Pai. Ó Deus, e os irmãos que estão aqui. Ó Deus, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, amados? A graça e a paz para os irmãos que estão aqui e para os irmãos que estão aí nos vendo por essa live. Nós queremos desejar a todos uma semana abençoada, assim, de coisas extraordinárias, né, que Deus vai fazer. Nós cremos que todos os dias é dia de oportunidades para Deus estar agindo nas nossas vidas. Amém, queridos? Hoje nós teremos a ceia do Senhor, mas antes nós queremos falar um pouco sobre o nosso tema que nós estamos trabalhando nesta oportunidade, que é lixo produzido pelo coração humano. Na verdade, o coração humano, como eu já disse em outras vezes,
o coração humano não foi feito para produzir lixo. O coração humano foi feito para produzir paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, misericórdia, perdão, gratidão. Mas, infelizmente, por causa do pecado, que muitas vezes tão de perto nos rodeia, que muitas vezes que de tão de perto nos persegue, então, às vezes, o nosso coração, ele produz estas coisas que tanto entristece a nós mesmos como seres humanos e as pessoas que estão próximas de nós, quanto ao coração de Deus. Deus fica muito triste quando ele vê um coração produzindo esse tipo de lixo. Hoje nós vamos falar sobre um lixo que é produzido pelo coração humano, que é o desejo incontrolável. O desejo é pecado? Não. O desejo não é pecado. Mas o que é pecado? É o desejo que você não se controla. É aquele desejo que leva você a uma situação de extremos para querer aquela situação, para querer aquilo que você tem colocado no centro dos seus desejos. Desejar não é pecado. O que é pecado é quando a gente deixa se descontrolar por esses desejos. E o que acontece quando nós partimos para esse desejo incontrolado? A Bíblia fala desde o início sobre essa coisa que tem sido produzido pelo coração humano. E isso aconteceu lá no Éden. Os irmãos conhecem a história bíblica. O texto diz que aquele casal vivia numa harmonia maravilhosa, com Deus e um com o outro. Mas, de repente, um dia, alguém chamado serpente, demônio, Satanás, começou a colocar no coração de Eva o desejo incontrolável para ser igual a Deus, o desejo de se tornar como Deus. E aí começou a trabalhar essa questão. E o texto diz que aquele fruto estava lá o tempo todo, mas naquele dia Eva olhou para aquele fruto e o texto diz que ela desejou comer daquele fruto. E ela fez isso. E desse dia em diante, a humanidade toda sofreu por causa do desejo incontrolável de Eva. Mas os maiores problemas, queridos, que nós enfrentamos na nossa vida é por causa dessa insatisfação que leva as pessoas a querer desejar mais e mais. Por exemplo, se a pessoa hoje, ela conseguiu um carro popular, começa a desejar agora ter um carro mais possante, mais potente. Se comprou uma roupa hoje, daqui a 15 dias aquela roupa já não está mais, ela precisa de outra, e de outra, e de outra, e de outra, e assim vai essa insatisfação com o que tem. E Jesus falou tanto disso, gente, não fiqueis ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir, porque o nosso Pai sabe, o nosso Pai cuida de nós. Mas essa insatisfação que toma conta da nossa vida nos leva aos desejos incontroláveis.
E aí, querido, por mais que busquemos satisfazer os nossos desejos, parece que é um poço sem fundo, sem fundo. Quanto mais você procura satisfazer esses desejos, mas você quer mais. E aí as pessoas começam a ir para um terreno perigoso, um terreno escorregadio. Por exemplo, por que as pessoas se envolvem com vícios, com roubos, com tantas essas coisas? Porque eles têm os desejos de querer aquilo que ele ainda não teve condições de conseguir pelos seus esforços e pelo seu trabalho. Então ele começa a desejar o tênis que o outro tem, que ele não tem, o carro que o outro tem, que ele não tem, e aí começa esses desejos incontroláveis. Mas aí, queridos, o que provoca esses desejos? Vou falar algumas coisas aqui nessa noite. Nós vamos tomar por base o livro de Números, capítulo 11, um texto muito conhecido, um texto muito interessante, que fala de um dos momentos em que Israel passou por essa situação. Números, capítulo 11, a partir do versículo 4. Os irmãos, eu estou numa tradução aqui diferente, hoje nós não temos como passar ali no nosso slide, mas nós vamos estar tentando passar para os irmãos fidelidade essa palavra dessa noite. Números capítulo 11, versículo 4, diz assim: um dia, o grande número de estrangeiros que vivia no meio dos israelitas começou a sentir vontade de comer carne. Amados, qual é o primeiro passo que a gente vê aqui nesse texto, que levou ao povo de Israel a ter esse desejo incontrolável de comer carne? O texto é claro que diz que os estrangeiros que viviam no meio dos israelitas. Então, a primeira coisa que nós vemos através desse texto, que as influências externas são grandemente responsáveis a nos sugestionar, a nos levar a ter desejos que a gente sabe que é difícil, que não está ao alcance da nossa mão. O texto diz que os estrangeiros, o que é isso? Quando Israel saiu do Egito, muitas pessoas foram com o povo de Israel. Muitos egípcios, muitos estrangeiros que viviam escravos lá do Egito, aproveitaram a carona e foram com Israel. Porque havia uma promessa de uma terra boa, de terra para todo mundo, uma terra que manava leite e mel. Então havia aquela promessa, e todo mundo viu uma oportunidade, e esses estrangeiros também, de ter uma terra. Ou seja, o desejo deles era que, já que Deus ia dar terra para o povo de Israel, se eles estivessem no meio, eles também receberiam essas terras. Mas acontece, querido, que essas pessoas, elas estavam no meio do povo de Deus, mas eles não eram povo de Deus. A gente percebe, irmãos, que muitas pessoas são levadas pelas influências externas. O menino está na escola e de repente o coleguinha começa a dizer para ele: olha, meu pai me deu aquele videogame de última geração, e é uma bênção. Aí aquele menino chega em casa e diz para o papai e para a mamãe: eu quero aquele videogame de última geração, porque meu coleguinha tem. E aí ele começa a falar e pedir o tempo todo, e aí os pais, muitas vezes sem poder, faz uma prestação de 24, de 48 vezes, para dar um videogame para o menino. Mas chega no próximo ano,
isso é um videogame, isso é um celular, né? Os celulares perdem aquela função de 6 em 6 meses. A cada 6 meses são lançados tantos modelos novos de celular, cada vez mais prometendo, cada vez mais. E aí as pessoas aquele celular já não serve mais, né? Aquele celular já não tem aquela função. E aí precisa daquela que lá, porque o colega tem, o amigo tem, a amiguinha tem, o amiguinho tem. Então, essa influência externa, as mídias, uma atriz famosa, um artista famoso, faz aquela propaganda, aquele comercial, né? Dizendo que, agora, olha, eu tenho na minha casa e tal, e começa a influenciar, e as pessoas começam a desejar aquilo. Então o texto diz que a população, os estrangeiros que iam no meio dos israelitas, começou a sentir vontade de comer carne. Veja só, que até aquele momento, Israel estava se contentando com o maná que Deus dava a cada dia para eles. Mas aqueles caras que eram muito comelões, que eram carnívoros, porque as refeições deles eram culto aos demônios do Egito, aos ídolos do Egito, eles começaram a dizer: eu não quero mais comer essa coisa aí chamada maná, eu quero é carne. Eu quero é carne. Tem pessoas que, se não tiver carne, não comem. Tem que ter carne naquele dia para comer. Então eles começaram a falar, e isso contaminou o próprio povo de Israel. O restante do versículo diz: e os próprios israelitas começaram a lamentar-se também. Queridos, essa questão da influência maligna, essa influência má, ela vai contagiando. Os israelitas de repente começaram a dizer assim: nós também queremos carne. Que saudade daquele churrasquinho. Que saudade, nós queremos carne. E o texto diz que desta maneira, eles começaram a dizer: quem é que vai nos dar carne? Ou seja, já perderam a confiança no Deus que tirou eles do Egito. Já perderam a confiança, e eles começaram a dizer: quem vai nos dar carne para comer? Então a primeira coisa que leva muitas vezes a desejos incontroláveis é as influências externas. A segunda coisa é aquele saudosismo. Sabe, aquela saudade do passado, sabe? Mas quando eu estava na casa do meu pai, a comida lá era farta, agora eu casei, e aqui não como carne todo dia, e eu queria comer comida boa todo dia, né? E começa aquele saudosismo, e aí quando você começa a voltar para o seu passado, você começa a desejar coisas que preencham o seu vazio do presente. O versículo 5 do capítulo 11 diz assim: que saudade da comida do Egito. Que saudade eu tenho daquele tempo que eu sentava no barzinho e tomava cerveja e comia tiragosto e vendia petisco, e eu sentava na roda dos meus amigos, e meus amigos, a gente batia papo, a gente falava sobre futebol. Que saudade que eu tenho do Egito. Quantas vezes você saiu do inferno, a sua vida no passado era um inferno, você comia muitas vezes aquilo que muitas vezes sobrava, ou aquilo que não sobrava, e agora porque você está com vontade de comer algo daquele tempo, você está com vontade de ter algo daquele tempo, você volta o seu caminho para o passado, e esquece do que Deus está fazendo na sua vida do presente. Você tem saudade quando você vivia se prostituindo, você tem saudade quando você vivia adorando imagens, porque voltar para o passado, voltar para o Egito,
é você voltar para a miséria, para a escravidão. As pessoas que com esse desejo incontrolável, eles querem voltar para a escravidão, desde que lá eles eram escravos, mas eles comiam carne. As pessoas querem voltar para aquela vida, deixa Jesus, volta para aquela velha vida, por causa de diversão, porque quer ir para a balada, porque quer namorar sem casar, quer viver uma vida aí sem dar prestar conta para ninguém, volta para o inferno novamente, por causa de um desejo incontrolável. Incontrolável. Que saudade da comida do Egito, disseram eles. Peixe de graça, pepinos, melões, alho porós, cebola e alhos. Queridos, vocês estão percebendo que é muito pequeno para você querer voltar para o Egito por causa de peixe de graça, por causa de pepinos, por causa de alho, de temperos, irmãos. Tem muita gente que está querendo voltar para o Egito, está com desejo de retornar ao Egito, por coisa tão banal. Tem gente que está deixando Jesus por causa de cigarro, para voltar a fumar, para voltar a beber cerveja. Irmãos, isso é muito pequeno. Voltar para o inferno que era a vida deles, por causa que tinha saudade dessas coisas. A terceira coisa, queridos, é o menosprezo pelo que nós temos hoje, no presente. Você quer uma outra casa, porque essa casa que você tem, ela é ruim. Você quer um vestido novo, ou uma roupa nova, porque aquelas que você tem é ruim. Você começa a menosprezar aquilo que Deus te deu. Se a sua casa não é uma mansão, mas é a sua casa. Foi Deus que te deu. Você está ali, gozando daquele bem. Se o seu carro não é um carro importado, mas aquele que te deu, aquele carrinho popular, você tem ele. Quantas pessoas não têm nada? E não está se desesperando? Quantas pessoas estavam aí desempregados e de repente conseguem um emprego, mas quer o emprego do outro, porque o outro está ganhando mais. Não é pecado ganhar mais, mas você menosprezar o que Deus está te dando hoje, para você querer voltar para a escravidão, porque você quer outras coisas, isso é um desejo incontrolável. Versículo 6, de Números 11. Agora estamos definhando. Olha o que eles traçaram. Em outras palavras, está dizendo assim, nós estamos emagrecendo. Nós estamos secando. Tem uma tradução que diz, nós estamos secando, porque esse maná que Deus tem nos dado, não vale nada. Não está trazendo prazer. Nós estamos emagrecendo. Nós estamos perdendo as nossas gordurinhas. É muito interessante que muita gente hoje quer perder peso. Outros estão reclamando porque não tem peso, porque não tem comida, porque não tem as comidas, a carne, os temperos do Egito. Estamos definhando, diz eles aqui. Estamos privados de tudo. Agora eles começam a reclamar porque eles só podiam ficar ali naquele arraial, não podia
ir passear, não podia conhecer os povos vizinhos, não podiam dar suas festas. Ele diz: nós estamos defiando, estamos privados de tudo. Os nossos olhos nada veem, senão este maná. Olha o desprezo. Olha o desprezo que essas pessoas estavam dando para o pão do céu. O pão de cada dia que eles não plantaram, não deram, caía todo dia. Você está menosprezando, meu irmão, o emprego que você tem, que Deus te deu. Você está menosprezando, meu irmão, a casa que você tem, o casamento que você tem. Você prefere ser uma pessoa separada, porque você está menosprezando o casamento que você tem, os filhos que Deus te deu. Isso é sério, irmãos. Esse desejo exacerbado pelas coisas do futuro, por coisas que muitas vezes sabemos que não é legal a gente ter, mas a gente menospreza as coisas que Deus está nos dando, porque queremos as coisas que o diabo tem para nos dar. Tem muita gente que está menosprezando as coisas que Deus tem te dado, para pegar as coisas que o diabo está oferecendo. Esse é um problema sério, por causa do desejo. Então, primeiro, porque nós sofremos influência externa. Segundo, porque a gente fica com saudade das coisas do passado. E terceiro, porque nós menosprezamos as coisas do presente. E aí, queridos, quando a gente começa a menosprezar as coisas do presente, a gente começa a rotina, a gente começa a pensar que a nossa vida virou uma rotina, que nada acontece. O versículo 7 do capítulo 11 diz assim: e o maná. Aqui está uma descrição do que era o maná. Enquanto eles estavam desprezando, o escritor de Números descreve o que era a essência do maná, o que era o que Deus dava para eles. E o maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. Aí você fala assim: que ruim. Semente de coentro? Quem já comeu semente de coentro aqui? Bom demais, é um senhor tempero para botar uma carne, um peixe. E veja só, aquele maná, ele tinha todos os temperos que podia ter. Mas eles diziam assim: olha, isso aí, tem gosto de coentro, aparência de resina. Uma outra coisa, por que o povo estava menosprezando o maná? Porque eles tinham que ter um trabalho danado para colher, para moer e para fazer a alimentação. Tem muita gente que está querendo, desejando as coisas do Egito, do inferno, do mundo, porque não quer ter trabalho para ter as coisas. Tem muitas pessoas que não têm o prazer de sentar para fazer uma comida gostosa, porque tem preguiça de estar ficando ali na beira do fogão, preparando uma alimentação maravilhosa. Aí faz aquela comida de qualquer maneira. E aí, claro que vai desejar as comidas munanas. Tem mulher que não tem o prazer de ir para a cozinha, cozinhar para o seu esposo, para os seus filhos. Tem homem que não chega nem no pé do fogão, quer que a mulher dê tudo na mão. É claro que não vai valorizar isso. Vai querer a comida que a mulher lá de fora faz, que o marido lá de fora faz. É claro que vai querer a comida do restaurante.
porque menospreza o que Deus tem dado todos os dias, feijão, arroz, as coisas que Deus tem colocado na casa, aí deixa perder, deixa estragar. Isso é muito sério, irmãos. O povo estava com preguiça. Olha o que acontecia. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo e o triturava com o moinho manual, ou socava em um pilão. Dava trabalho. Já pensou? Nós chegamos ali no supermercado, pega aquele sacão de 5 quilos de arroz, prato fino, né? Agulhinha de primeira, tipo 1, não precisa nem lavar. Compra aquele que não precisa lavar. E é lá só jogar a gordura com aquele alhozinho delicioso e está pronto o arroz. E aí joga água, faz aquela papa e aquele... porque não quer gastar tempo cozinhando. É a panela elétrica. A irmã Aline está lembrando aqui a tal da panela elétrica, irmãos. Né? Aquela outra que você coloca, a panela de pressão, que você joga tudo lá dentro, assim, ó. E estampa aí. Irmãos, se vocês descobrirem o prazer de cozinhar, vocês não têm ideia que coisa boa é você cozinhar, mas cozinhar com prazer. Não é cozinhar porque tem que fazer comida. Uma coisa é você fazer comida, outra coisa é você preparar uma refeição. É diferente. É diferente. E aí, queridos, além, depois de pilar, né, já pensou que não tinha um moinho, tinha que pilar. Depois tinha que colocar para cozinhar, diz o texto. E com ele fazia os bolos, que tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Olha que delícia. Depois que eles cozinhavam, no início parecia semente de coentro. Parecia uma coisa assim, uma cristalizada. Mas quando eles trabalhavam esse pão do céu, tinha gosto de bolo amassado, bolo cozido com azeite de oliva. Quantas pessoas hoje gostariam de ter um pouco de azeite para fazer sua comida? Não pode, porque é muito caro. Então Deus já dava tudo preparado, o tempero estava lá. Então, mas eles achavam difícil, porque tinha que recolher, tinha que moer e tinha que fazer os pães. Versículo 9. Quando o orvalho caía sobre o acampamento, durante a noite, caía também o maná. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O orvalho no deserto é uma coisa imprescindível para quem vive no deserto. Porque é através desse orvalho que ameniza o calor, o desconforto de viver no deserto. E Deus mandava tudo junto. Tanto o refrigério para aquele povo, quanto também o maná para eles comerem. Deus cuidava desse povo, queridos. De noite, colocava uma nuvem de fogo lá, para proteger o acampamento de Israel, para que nenhum bicho, ninguém pudesse entrar no acampamento. Durante o dia, botava uma nuvem para que o povo ficasse tranquilo. Mas mesmo assim, estava ruim. Tem pessoas, irmãos, se Deus colocar barril de ouro, baú de ouro, dentro da casa dele todos os dias, ainda está ruim. Tem pessoas que não estão satisfeitos com a sua vida de cristão. Tem pessoas que estão reclamando porque não está conseguindo viver uma vida de um cristianismo fortalecido. E aí prefere voltar para o Egito. Consequências dos desejos incontroláveis. Primeiro, quando nós temos desejos incontroláveis, primeiramente, a gente atrai a ira de Deus para a nossa vida. Quando você rejeita, quando eu rejeito, quando nós rejeitamos aquilo que Deus tem nos dado, porque nós não merecemos nada. Mas quando nós rejeitamos, a primeira coisa é atrair a ira de Deus
E segunda coisa, a tristeza daquelas pessoas que está na liderança daquele povo. Quando a mulher reclama que o marido não está trazendo aquela comida que ela queria, quando o homem reclama que a mulher não está fazendo a comida que ele queria, você está traindo a ira de Deus para a sua vida. O texto diz, no versículo 10, Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da sua tenda. Irmãos, vamos imaginar a cena. Homens, mulheres e crianças chorando, pedindo carne. O povo começou a uma fofocaiada, um disse-me-disse. Eles não foram lá reclamar com Moisés. Começaram a conversar um com o outro e reclamando. E falando mal de Moisés. Que Moisés era o culpado. Porque tirou eles do Egito. Ou seja, Moisés, ao ouvir aquilo, o texto diz que a ira do Senhor se inflamou com grande ardor. E Moisés sentiu-se profundamente desgostoso. Irmãos, como é desgostoso para um líder, para um pai de família, quando ele sai cedinho para trabalhar, e quando chega em casa a mulher está reclamando que está ruim, que aquela roupa está ruim, que aquele sapato precisava de outro, que aquele sofá precisava de outro. Irmãos, como é ruim. Você sai para trabalhar, para ganhar o pão, trazer o pão, e muitas vezes o cônjuge não valoriza aquilo que aquele marido ou aquela esposa está trazendo para dentro de casa. O texto diz que Moisés sentiu-se profundamente triste. Muitas vezes os pastores estão profundamente tristes porque as ovelhas estão reclamando. Estava conversando com alguém e essa pessoa reclamando porque o pastor da igreja dela só pregava uma palavra que ela não gostava. E ela disse para mim, eu não estou nem vendo a pregação do meu pastor, estou vendo pregação de outra igreja, de pastores abençoados. Irmãos, a palavra é a mesma. É a palavra de Deus. O problema está no pregador ou está em mim? Deus está mandando maná. E agora manda pelas redes sociais, manda por todos os lugares. Se você está menosprezando o maná da sua igreja, por causa do maná, que muitas vezes está lá, que vem do Egito, porque tem muitos pregadores que estão pregando coisas do Egito, facilidades, riquezas, poder, está esquecendo de pregar essa palavra. Aí essa palavra fica chata, porque eu quero a palavra de poder, eu quero a palavra que me leve ao terceiro céu. Isso tem entristecido os corações de muitos líderes. E agora imagine como é que fica o coração de Deus. Aí vem as consequências. Números capítulo 11, versículo 18. Então, depois de Moisés reclamar com o Senhor, eu dei uma passada aqui, um pulado aqui. Então, Deus fala com Moisés o seguinte: e ordenarás ao povo, primeira coisa, santificai-vos, porque amanhã comereis carne. Ou seja, se vocês querem carne, então santifique-se. Vocês querem que eu te dê algo? Então santifica-me a mim, disse Deus. Santificar significa se limpar, se purificar. Porque aquele povo estava em pecado. Então santificai-vos, porque amanhã comereis carne. Porque vocês chorastes ao ouvido do Senhor, clamando, dizendo, quem nos dará carne para comer?
Para nós é melhor voltar para o Egito. Pois bem, o Senhor vos dará carne para comer. É carne que vocês querem? É, o Senhor vai te dar. Mas, entretanto, versículo 19: não comereis um dia apenas. Oba! 2 dias. Oba! 5 dias. Oba! 10 dias. Oba! 20 dias. O povo, pronto, resolveu o nosso problema. Está resolvido. Graças a Deus, não vai ser carne só para um dia. Deus vai dar carne mais de 20 dias. E Deus disse: 1 mês inteiro vocês vão comer carne. 1 mês inteiro. Até que saia pelas vossas narinas, vos provoque náuseas, visto que não colocaste a vossa total confiança no Senhor, rejeitando o vosso Deus, murmurando em sua presença e exclamando porque nós saímos do Egito. Irmãos, isso é muito sério. Quando você murmura, quando você tem esse desejo incontrolado, você está ofendendo a Deus. Está ofendendo a Deus. Então vocês querem? Então vocês vão ter carne até vocês vomitarem. É o que o texto está dizendo. Até vocês terem náuseas. Irmãos, carne é bom, não é? Churrasquinho. Mas quando você vai enchendo, até o cheiro fica ruim. Agora imagine você comendo carne, e a carne chegando, né? Então Deus, vocês vão comer. Não é carne que vocês querem? Vocês menosprezaram o maná que eu estou mandando para vocês? É carne, vocês vão ter carne. Vocês vão ter tanta carne que vocês vão enjoar de ter carne, de comer carne. Então, verso 31. Então levantou-se um vento forte, enviado pelo Senhor, vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes, e as arremessou sobre o acampamento, e elas caíram em volta do arraial, em todas as direções, a uma distância de 1 dia de caminhada, uns 30 quilômetros, cobriram todo o chão, em montes como cerca de 1 metro de altura. É muita carne. Vamos ver aqui, ó. Elas caíram, não lá, um pouco lá, o outro lá, em volta do arraial. Olha como é que Deus faz. Em volta do arraial. Segundo, em todas as direções. Não caiu da parte sul do arraial, e não, caiu lá, todas as direções. E o texto diz que essa direção era como se fosse 1 dia de caminhada. Se vocês caminhassem 1 dia no seu arraial lá para frente, vocês iam achar carne. Ou seja, aquele bando de codornizes caiu, se bateu lá e ficou lá. E o texto diz que era 1 metro de altura, de tanta carne. Era tanta codornizes, era tantas aves. Aquele montão que o povo começar a sair, abrir caminho no meio daquela ruma de aves que caíram ali naquele dia. Olha o que é que acontece. Versículo 32. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codornizes. O povo não quis mais nem saber de maná. Agora era carne. Eu não quero nem saber, daquilo, não quero nem saber. Eu quero agora viver da carne. Eu não quero nem saber que alimento que Deus tem para a minha vida. Eu quero carne. Eu quero viver na carne. Eu quero extravasar. O texto diz que eles passaram igual doido, recolhendo. O texto diz que nenhuma só pessoa pegou menos do que 10 homens. O que é um homem? Barril de mais ou menos 10 quilos. E o povo pegava, menino, pegando e levando, escondendo lá na barraca, trazendo de novo, e aquela festa, carne, dessa espécie de codorna,
Então o povo estendeu-se para secar ao redor de todo o acampamento. Ou seja, agora o negócio era limpar aquelas aves, colocar nos varais para secar, porque ter muita carne para muitos dias. E aí, queridos? Versículo 33. E eles começaram a comer carne. Começaram a comer carne. E o texto diz que, entretanto, a carne ainda estava entre seus dentes. E antes que fosse digerida, num momento, acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão, e ele feriu o seu povo com uma peste terrível. Queridos, não brinque com Deus. Você muitas vezes está menosprezando o que Deus tem te dado. Aquele simples emprego, aqueles simples alimentos que você tem na sua casa. Talvez vai chegar um momento que você vai ter tudo isso, mas você não vai ter o prazer de degustar disso. O texto diz que Deus mandou uma praga terrível, provavelmente uma infecção estomacal. Quando aquela comida começou a entrar na boca deles, e ainda estava mastigando, só engolir alguns pedaços daquelas carnes, eles começaram a passar mal. De que adiantou ter tanta carne? De que adiantou passar por esse processo de desejo descontrolável, de se controlar? E agora a carne estava lá, mas eles não podiam comer. Tem muita gente que está assim. Tem muita gente que está em busca só de coisas materiais e tem esquecido das coisas espirituais. Epidemia. A epidemia que matou muita gente. Irmãos, nós estamos vivendo essa época. Por que essa pandemia veio para o mundo? Porque havia uma coisa desenfreada das pessoas só querer coisas, desejar coisas. As pessoas agora, através do advento da internet, é só pedir para chegar em casa. Não precisa mais nem ir na loja comprar. E as pessoas estavam comprando. De repente, essa pandemia vem para dar um basta, uma parada. E aí, nego perdeu o emprego. E aí, nego foi viver de auxílio. E nego foi morar na rua. Outros perderam suas casas. Outros não tiveram mais dinheiro para pagar aluguel. E as pessoas não estão entendendo isso. Sabe por quê? Porque desejando coisas que muitas vezes não iam servir para eles. Quantas pessoas morreram e largaram tudo aí? Não tiveram o direito nem de ser assistido nos seus funerais. Morreram de uma maneira terrível. Queridos, é momento de reflexão. O que você tem desejado? Você tem se consumido os seus dias? Você tem deixado de adorar ao Senhor porque você tem desejado coisas que você sabe que é incontrolável, você não tem como chegar até lá? O versículo 34, para a gente encerrar aqui, diz assim, ó: por causa desse acontecimento, 11:34, por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivrot Hatava. Sabe o que significa isso? Sepultura dos desejos.
quer dizer sepulcros dos cobiçosos, daqueles que cobiçam aquilo que eles não têm. Aqueles que cobiçam aquilo que está além, que Deus ainda não te deu a oportunidade para você ter. Então você entra da ira de Deus e vai morrer. Quantos deles ficaram ali sepultados? Porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. Naquele dia, irmãos, muito crente vai ficar sepultado no Krivote Ratavá, chamado inferno. Muito crente vai para o inferno, porque passou a vida toda deixando de adorar a Deus, deixando de fazer a obra de Deus, porque está correndo atrás de desejo de coisas que Deus sabe que vai ser uma perdição para a vida delas. Quanta gente vai ser sepultado, não vai chegar na terra prometida, porque ficou o tempo todo correndo atrás de coisas que não convém, que não edifica. Deus estava cuidando daquele povo, mas aquele povo quis o desejo de voltar, o desejo das iguarias do Egito. Concluindo, esse lixo produzido no coração leva as pessoas a matar, roubar, prostituir, trair, praticar a ingratidão, praticar a murmuração e até a rebelião. Quantas mulheres, quantas moças bonitas estão vendendo o seu corpo para ter uma vida de rainha, porque o pai dela não pode comprar o luxo. Quantas pessoas estão pegando uma arma para roubar dos outros, porque ele quer o carro do ano, ele quer o tênis do ano, ele quer viver essa vida de rei. E aí mata, rouba, prostitui, trai, murmura, se rebela por causa de desejos incontroláveis. Como lidar com os desejos incontroláveis? Como que a gente faz isso? Como é que a gente lida? Porque os desejos vêm. Como que você lida com isso? 3 versículos aqui. Colossenses 3. Portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em vocês, que é a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, os maus desejos, a cobiça, porque o desejo é um tipo de idolatria. Colossenses 3:5. Irmãos, quando você está desejando aquilo que Deus não tem preparado para você, você está sendo idólatra, está trocando de Deus. Então, o que nós temos que fazer é matar esses desejos dentro de nós, enquanto eles não nos matam. Gálatas 5:16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam mais aos desejos da natureza humana. Só há uma maneira de a gente lidar com esses desejos incontroláveis: deixar que o Espírito de Deus dirija a nossa vida. Só dessa maneira é que nós vamos conseguir. Queridos, aqui está essa palavra. Não é pecado ter desejos. O pecado está em você ter que se deixar influenciar. Você se deixar se levar. Fazer coisas que Deus não aprova para ter essas coisas. A Bíblia diz que se nós confiarmos no Senhor, se formos obedientes a Ele, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Deus tem o melhor para nós, mas precisamos estar dentro e no centro da vontade dEle. Queridos, nós vamos
agora para a ceia do Senhor. Você que está aí com a sua ceia preparada aí na sua casa, vamos agora, reúna a sua família, como nós vamos nos reunir aqui agora, para participarmos desse momento de comunhão, esse momento de graça diante do Senhor. Amém? Meus irmãos, esse é um momento muito importante, porque nós não estamos aqui para satisfazer um desejo da nossa carne. Nós estamos aqui para satisfazer os desejos do coração de Deus, porque Ele instituiu a ceia do Senhor. Jesus, na última noite, antes da sua morte, Ele deixou essa ordenança, deixou essa ordem, de que deveríamos nos reunir em comunhão para comer a ceia do Senhor. E nessa noite nós estamos aqui, diante da mesa do Senhor, para fazer isso. Que você tenha, que nós tenhamos sempre esse desejo de estar participando da mesa do Senhor, porque esses elementos aqui, ele não vai te fazer mal. O pão representa o corpo de Cristo que foi dilacerado naquela cruz. O vinho representa o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, para que você, eu, nós pudéssemos ser sarados, curados, libertos dos desejos da carne, dos desejos pecaminosos, da malícia, dessas coisas que muitas vezes nos leva a querer voltar para a vida antiga. Meus irmãos, nós não temos o desejo, não precisamos ter esse desejo de voltar para o Egito. Nós saímos já do Egito. O Egito é lugar de passado, de esquecimento. Deus está nos levando para uma nova Canaã, a Canaã celestial. Queridos, nós precisamos estar ao redor da mesa do Senhor. É lá que Deus quer que nós estejamos. Deus tem uma mesa preparada, uma mesa que esses elementos não vai nos matar, mas que vai nos dar vida, que vai nos preparar, porque vai chegar o grande dia em que nós vamos participar do banquete com o Senhor lá nos céus. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos relembrando, trazendo à memória a mesa do Senhor. Enquanto nós estamos cantando, nós vamos distribuir aqui os elementos. Você na sua casa, você está também distribuindo os elementos com a sua família, com a família que Deus te deu. Esse alimento que você está distribuindo aí na sua casa, esse Deus te deu. Esse é o fruto do seu trabalho. Por isso, faça isso com alegria. Louve ao Senhor, como nós vamos estar louvando aqui também. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Nos consagramos, Senhor. Consagramos a nosso coração, consagramos a nossa mente. Ó Deus, consagramos para que nós possamos ser vítimas dos desejos incontroláveis. Ó Deus, consagramos a nossa vida para viver uma vida de santidade. Ó Deus, nos satisfazendo com aquilo que o Senhor tem nos dado, o pão de cada dia. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição todos os dias. Ó Deus, Deus nos ajuda, ó Deus, a vivermos, ó Deus, de uma maneira que não tenhamos, ó Deus, olhos, desejos para as coisas do Egito, as coisas mundanas, as coisas carnais, as coisas diabólicas. Ó Deus, trabalha, Deus, no nosso coração. Nós consagramos a Ti, ó Deus. Pai, obrigado por esse momento de participarmos da mesa do Senhor. Ó Deus, isso é, nós estamos dizendo, ó Deus, que um dia o Teu Filho morreu naquela cruz para nos libertar, ó Deus, dos desejos malignos, da escravidão da carne, das paixões. Ó Deus, o Senhor já nos libertou, não queremos voltar para a escravidão, Pai. Por isso que nós estamos aqui nessa noite celebrando ao Senhor a morte e a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Queridos, nós estamos participando desta refeição nessa noite, não em memória as coisas do Egito, mas em memória do Cristo que ressuscitou. Comamos o pão em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em nome de Jesus, unido pelo mesmo sangue, tomemos o cálice do Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, porque nessa noite, ó Deus, nós estamos aqui celebrando, ó Deus, a mesa do Senhor. Ó Deus, cada irmão que participou da sua casa, ó Deus, que o Senhor abençoe esta casa, abençoe esta família. Ó Deus, cuidando, ó Deus, para que os desejos incontroláveis não venham atingir as famílias, nossa juventude, nossas crianças, ó Deus. Ó Deus, cuida da mente dos nossos filhos, ó Deus, para que eles não sejam, ó Deus, envolvidos, ó Deus, pelos desejos, ó Deus, incontroláveis. Ó Deus,
obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por este culto. Ó Deus, que o amor do Senhor, que a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com este povo aqui, com o povo de Deus que está nas suas casas e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só no dia de hoje, mas todos os dias da vida da tua igreja aqui na terra, até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor, por esta noite, em nome de Jesus. Nós vamos continuar cantando louvores ao Senhor até que nós encerremos este culto. Aleluia. O Espírito do Senhor está presente aqui nessa noite, amém? Você pode sentir a presença dele. Glória a Deus. Busque de todo o coração.
Deus abençoe a vida de cada homem de paz, que o Senhor nos acompanhe. Em nome de Jesus.